Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e hoje vamos estar a reagir a Sá Carneiro numa entrevista que deu salvo erro em 1974 a um jornal alemão em que proferia aquilo que eram as diretrizes ideológicas do PSD e em que afirmava também que o partido não era um partido de direita ou conservador. É uma análise muito interessante por parte do mesmo e as perguntas são muito boas. Portanto, vamos ver, a entrevista não é muito grande, são 5, 6 minutos, portanto, sem mais demoras, vamos ver. A situação, a posição ideológica do seu partido, mais ou menos com que partido na Alemanha? Francamente, com o SPD. A linha do partido que nós queremos fundar em Portugal, do Partido Popular Democrático. O SPD, para quem não sabe, é o Partido Social Democrata da Alemanha, que, se não estou em erro, no Parlamento Europeu senta-se no mesmo grupo parlamentar que o Partido Socialista em Portugal e que todos os partidos sociais-democratas dentro do continente europeu, ou neste caso, dentro da União Europeia. A única exceção é mesmo o PSD de Portugal, que se senta no PPE, que é um grupo parlamentar de centro-direita, e que escapa à exceção de todos os outros partidos sociais-democrata de centro-esquerda, como o Sá Carneiro pretendia que o PSD fosse. É uma linha de social-democracia muito próxima, segundo se vê do programa que já apresentamos, do programa de Bad Godesberg de 1959. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que o nosso partido se aproxima muito do SPD alemão. O senhor, se a situação do seu partido é perto do partido SPD, o senhor prevê a necessidade no Portugal também para um partido que seria comparável ao CDU, quer dizer, um partido mais conservador? Atenção, não façam confusão, a CDU na Alemanha não é a mesma coisa que a CDU em Portugal. A CDU da Alemanha é um partido, como o entrevistador disse, de centro-direita, direita conservadora, era o partido da Merkel. Portanto, vamos ouvir. O mito que surge em Portugal, e pode haver até uma certa vantagem nisso, desde que seja evidente um partido democrático, embora conservador. Esta visão que o Sá Carneiro tem aqui e que referiu aqui é muito interessante, porque eu partilho dela, embora ideologicamente eu e outras pessoas dentro da direita se calhar não estejam no mesmo prisma ideológico que o Sá Carneiro. É muito curioso porque mesmo ele classificando-se a ele próprio e ao PSD no seu surgimento em 74, 75 como um partido centro-esquerda, centro-centro-esquerda, ele mesmo assim dá alguma benesse ideológica e compreensão a nível de governação àquilo que são partidos de direita ou conservadores. E eu partilho dessa opinião. Eu acredito que, embora eu tenha as minhas preferências ideológicas à direita, lá por um determinado partido ter crenças em determinados aspectos sociais-democratas ou de centro-esquerda, isso não é passível de uma não negociação em todos os aspectos. É possível haver diálogo. E isto é interessante. É uma coisa que já não se ouve muito hoje em dia, mas aqui era bem visto. Mas considerando a situação portuguesa, que todos os homens de direita se encontram um pouco queimados, não? Pela situação anterior, não existe também a possibilidade de que o partido do senhor poderia ser tão atrativa para os homens da direita que o senhor então ficaria na posição do partido mais à direita? Eu espero que não. Creio que um partido conservador não tem muitas hipóteses em Portugal, porque o nosso atraso é tal que a política a fazer tem de ser necessariamente muito progressiva e muito progressista. Isto era a questão do contexto que eu vos explicava há bocado. Na altura, nem era tanta questão do progresso. Eu percebo o que é que o Sá Carneiro está a dizer aqui, porque tendo em conta o tipo de política que foi feita, que era à direita, conservadora, autoritária até o 25 de Abril, então tinha que haver um shift. Mas não ser de direita não significa propriamente progresso. O Partido Socialista não é de direita e não tem progredido o país no sentido positivo do termo. Mas, no contexto social em que estava o 25 de Abril e o próprio Sá Carneiro, as pessoas precisavam de mudança. E é muito mais fácil uma pessoa aplicar essa mudança às massas em termos da sua mensagem e da sua narrativa com um partido que não se auto-intitule como de direita, e é muito mais fácil se o fizer se disser que está no centro ou no centro-esquerda. E, portanto, parte da analogia aqui, sem dúvida, que está inteiramente correta. Parece-me que... Atenção, não a parte do desenvolvimento, porque vocês podem ter desenvolvimento à direita. Estou a dizer um contexto de agrado das massas a nível geral. A linha da social-democracia pode concitar toda uma ampla leque de centro-esquerda, mas não necessariamente o apoio de direita. Embora não excluya também que a direita mais progressiva, menos reacionária, menos conservadora, se possa vir a interessar por uma linha de social-democracia. Exatamente. E, portanto, o que vocês ouviram do Rui Rio também houve em determinados espaços, jamais por parte do Luís Montenegro,
comprova-se com o que o Sá Carneiro diz aqui. O PSD não mudou assim tanto, com exceção de 1 ou 2 líderes mais na ala conservadora, talvez Cavaco, talvez Passos Coelho, mas não mudou assim tanto, como vocês podem ver. Porque a direita progressista, que o Sá Carneiro aqui refere, não é o Chega, não é o CDS, e portanto essa direita social, que até os próprios líderes do CDS se auto-intitulam, o Nuno Melo não tanto, mas direita social, isso está mais contundente com este centro-esquerda. Embora eu acho que a outra direita, aquela direita mais radical, no termo ideológico, ok, o Chega, pode perfeitamente, em alguns pontos de entendimento, encontrar-se com o PSD ou com o CDS, porque isto, o mundo não é dicotómico, não é só preto ou só branco, há muito cinzento pelo meio. O partido do senhor, que foi fundado há uns 6 semanas, tem força, tem organização, tem membros? Tem muitos aderentes, vários milhares de aderentes já. Está a trabalhar ativamente na organização e na implantação nacional e creio que tem as maiores possibilidades em termos de política futura. E como... Se não estou em erro, o PSD hoje em dia, corrijam-me se estiver errado, mas eu acho que o PSD é o partido do país com mais militantes, se não estou em erro. Muitos deles não pagam cotas, mas isso é em qualquer partido. Mas acho que é o partido que tem mais militantes inscritos no país. Verifiquem isso já agora. Não sei como é que é, mas acho que era o PSD. Compara o senhor a força do seu partido com a posição do Partido Comunista e Socialista? No momento, não no futuro, mas no momento. Nesta altura, o Partido Comunista aparece como muito bem organizado, muito atuante ao nível de comunicados, ao nível de comícios. Outra coisa muito importante é que o Partido Comunista, embora vocês gostem dele ou não gostem dele, o que o Sá Carneiro diz aqui é factual, porque embora vocês possam concordar ou não com a ideologia, eu pelo menos discordo veementemente, mas os comunistas têm uma coisa fenomenal, é que estando num mau ou bom período, os comunistas estão sempre, de forma completamente exacerbada, organizados. Mas sempre, quer em 74, em 2023, em 2155, eles vão estar sempre organizados até ao tutano. É uma coisa que ninguém lhes pode tirar. Tanto que são um partido que é contra a propriedade privada, mas depois são um partido político com maior quantidade de propriedade privada. Portanto, se isto não é organização, então eu também não sei o que é. Creio, no entanto, que em termos de país é um partido francamente minoritário. Quanto ao Partido Socialista... Desculpa interromper novamente, mas reparem como em 74 o Sá Carneiro dizia que era um partido minoritário e mesmo assim nas primeiras eleições em 76 o PCP foi a terceira força política com uma grande força eleitoral na altura, mais de 10%. Que é um partido de inspiração marxista e que defende a apropriação coletiva dos meios de produção, estando portanto nesses aspectos muito próximo do Partido Comunista, aparece agora mais como um partido de quadros do que propriamente como um partido de massas. Aqui a questão é que, efetivamente, o Partido Socialista é um partido de inspiração marxista, mas o PSD e qualquer partido social-democrata, no seu teor ideológico, também são partidos de inspiração marxista, porque a social-democracia, por si só, é uma ideologia que nasce de movimentos que evoluem através do marxismo, nomeadamente onde eles eclodem, na Alemanha da década de 60 do século XIX, com os movimentos dos trabalhadores. Portanto, aqui a grande diferença, e que é citável, os discursos políticos na altura eram muito mais ideológicos que hoje, mas a diferença que é notória aqui, onde se nota, entre o PSD e o PS, é que ambos tinham inspiração marxista no seu fundamento. A grande diferença estava na apropriação dos meios de produção, ou seja, o capital e o trabalho, em que no caso do PS maioritariamente seriam feitos pelo Estado, e o PSD na primária criação, na primeira rede de criação de riqueza da sociedade, da criação de rendimento, isso pertenceria à iniciativa privada, mas posteriormente teríamos uma grande intervenção do Estado. Não muda assim tanto para o que era o Rui Rio, por exemplo, não é? O Montenegro ainda estaremos para ver, mas enfim. Ainda também com várias dificuldades de organização e de implantação. O senhor não encontra que as diferenças ideológicas entre os vários ministros do governo provisório volta um pouco difícil um trabalho em unidade? Já encontram muitas diferenças da opinião, por exemplo, com respeito à política colonial, à política do ultramar? É evidente que há muitas diferenças entre os membros do governo e profundas, mas há também uma boa base de entendimento, que é o programa do Movimento das Forças Armadas e o programa do governo provisório, que se pode resumir na necessidade de institucionalizar a democracia. E isso dá-nos uma base suficiente de entendimento
para permitir uma ação eficaz e homogénea, porque é disso que se trata. Agir ao nível do Executivo, sem quebra das diferenças que nos separam ao nível ideológico. E isso tem sido possível. Fala-se também... É interessante porque eu vejo isto ainda nos militantes do PSD hoje, não é? Este tipo de discurso. Eu não vivi na altura do Sá Carneiro, mas sendo ele de direita ou não, eu estou sempre a dizer isto, acho que para a direita ele não pode ser um símbolo de direita para este país, mas acho que pode ser um símbolo para o país. Agora, é muito engraçado porque o impacto que ele teve, as pessoas mais velhas certamente aqui no canal se lembrarão disso, mas o impacto que ele teve foi tão grande, que há cerca de 43 anos atrás, não é? Desde a morte dele, muita gente ainda profere esta narrativa que ele deu nesta entrevista que foi há quase 50 anos, não é? Esta entrevista é de 74, estamos em 2023. Muito curioso. A possibilidade de que o senhor poderia deixar o seu partido e entrar em contato com os socialistas de Mário Soares. Não há qualquer possibilidade. Isso não corresponde à verdade. Aqui há uma divergência, por exemplo, com o Rui Rio, não é? Em que ora dizia que sim, ora dizia que talvez, ora dizia que não. Aqui não tínhamos uma barreira, efetivamente, que não havia qualquer tipo de coligação ou acordo parlamentar ao centro, enfim, naquela altura o centro era um bocado, enfim, relativo, mas aqui há mesmo uma barreira, não é? Há mesmo um muro, que era o que deveria acontecer hoje em dia com o PSD. Com Montenegro devido que isso aconteça, obviamente, mas com Rui Rio, acho que o facto de Rui Rio ter feito isso, muita gente do PSD acabou por tirar a confiança que tinha, não só ideológica no partido, mas também a nível da institucionalização que o próprio Sá Carneiro estava a falar. Em primeiro lugar, porque não estou disposto a abdicar da linha programática do meu partido, que é o único, até este momento, que em Portugal preconiza uma social-democracia. Em segundo lugar, porque não concordo com os princípios do Partido Socialista, designadamente no que se refere à doutrina marxista, à apropriação coletiva dos meios de produção. Isto era verdade na altura? Porque efetivamente na altura não sei, porque acho que houve um partido formado que era já PSD e por isso é que era PPD na altura, se não estou em erro, corrijam-me se estiver errado, mas sim, mediaticamente um dos maiores partidos, o PSD ou o PPD, era efetivamente o único de índole social-democrata. Hoje em dia isso não é verdade. O Partido Socialista e o Partido Social-Democrata, hoje em dia, em 2023, em Portugal, ambos são sociais-democratas, ok? E o que acontece neste caso é que fingem uma falsa oposição um perante o outro, quando na verdade os grupos de interesse económicos são efetivamente os mesmos para propósito próprio. Na altura não. Na altura o PS, o panorama político português, todo ele. A esquerda era mais à esquerda, o centro-esquerda era mais à esquerda, o centro-direita, a direita era mais à esquerda, enfim, tudo era mais à esquerda, tendo em conta o contexto pós-revolução e pós-ditadura, o que era perfeitamente normal, é uma reação de antagonismo àquilo que se viveu durante 40 anos. À autogestão das empresas e ao parlamentarismo puro e extremo que preconizam. E por último, porque me parece que o Partido Socialista, neste momento, é um partido de quadros sem força ao nível do eleitorado. Está preocupado pela convivência democrática? Sim, estou bastante preocupado e acho urgente, para que possa prosseguir e restabelecer-se a convivência democrática, que seja estabelecida uma total liberdade ao nível da opinião pública, do público e dos órgãos de informação, especialmente da imprensa e da televisão, liberdade que neste momento está seriamente afetada. Hoje em dia também, Francisco. Hoje em dia também. Na altura, talvez pior, mas hoje em dia também. Da altura pior porque, enfim, 74, 75, Portugal estava à beira de uma guerra civil, ok? O verão quente foi efetivamente mau em termos térmicos, não é? Tanto pela primeira situação como pela situação de greves com toda a desordem delas derivada, creio que o principal responsável é o esquerdismo dominante que tenta ultrapassar a realização do programa das Forças Armadas, colocando o poder político e o público perante situações de facto que vão muito além das previstas naquele programa, o que afeta, francamente, a institucionalização da democracia em Portugal. Reparem que é claro que isto hoje em dia seria dito de forma diferente, não é? Porque o discurso político antigamente era mais ideológico, era mais institucional, menos show-off do que é hoje em dia, o que é perfeitamente normal, foi assim que a sociedade evoluiu, mas o que o Francisco Sá Carneiro está a dizer, ainda hoje, é verdade.
Ainda hoje é verdade. E ainda hoje nós apontamos que, efetivamente, a questão do excesso de esquerdismo institucional em Portugal, quer nos meios de comunicação, no meio militar não tanto, mas nos meios de comunicação e nos meios institucionais políticos de Portugal, isso é o que está a corromper o país desde há, 50 anos. Portanto, isto ainda é muito atual. Isto é a história vivida no presente. Não deixa de ser interessante. Pode ser uma das razões. Em todo caso, não me considero pedra-chave na política portuguesa e creio que se trata de uma exploração jornalística da minha posição política. Mas, de facto, há grande coincidência entre as linhas preconizadas pelo meu partido e as posições assumidas pelo Presidente da República nos seus discursos, tanto antes como depois da sua designação para o alto cargo que ocupa. Bom, e foi isto. Bom, meus caros, é sempre importante rever e reviver o passado, não é? Acho que é sempre importante fazermos uma análise ao passado para compreendermos melhor o que poderá acontecer no futuro. Espero que tenham gostado. Metam um like, subscrevam e partilhem. Deixem a vossa opinião sobre o Sá Carneiro nos comentários. Enfim, deixem as vossas opiniões no geral, tá? Metam um like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram, no Twitter e no Rumble. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.